Perfeito. E certamente essa estratégia, né, passa por colaboração, passa com a documentação que você tem, com esse conteúdo que não foi, né, deletado, e pode, imagino, né, imagino, porque a gente trata de um pleito, veja, olha o nosso cuidado, Tagliaferro, você sabe disso, o Internacional venceu o Corinthians e não se discute o pleito de 2022. A gente tem uma censura, né, terrível. A Auriverde, quando trata de qualquer assunto relacionado, né, à eleição, nós viramos capa da Folha, capa da Veja, né, nós entramos no radar destes que tentam nos colocar no colo do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de, olha, a Auriverde duvida do pleito, duvida do resultado, duvida do que aconteceu ali, né, e a gente sabe que, de fato, essa censura existe. Então, com todo esse cuidado que a gente tem, a gente vai tentando trabalhar, né, esse momento muito difícil da nossa história, em função de toda a dúvida que foi colocada sobre o processo. O que você tem pode ajudar a gente a solucionar essas dúvidas, né, que a gente tem sobre o que aconteceu ali atrás? Sim, sim, pode sim. Pode e vai. Vai ajudar a solucionar toda a dúvida do brasileiro com relação às eleições de 2022. Assim, não estou puxando farinha para ele não, mas é o meu ponto de vista. O caminho não foi urna. O caminho não foi urna. O caminho foi outro. Entendeu? O caminho foi outro. Vocês vão saber no momento certo. O caminho não foi urna. Não teve fraude urna. Isso é o meu ponto de vista. Se teve, não foi aos meus olhos, mesmo porque não fazia parte da minha competência e nem do meu departamento urnas eletrônicas. Aos meus olhos, foi feita uma perseguição e uma destruição da imagem da direita no cenário político dentro das eleições de 2022. A questão de não poder tratar, por exemplo, o presidente Bolsonaro em sua campanha não podia usar imagens do 7 de setembro, não podia usar imagens do funeral da Rainha Elizabeth, não podia dizer que Lula era amigo de ditador. Essas questões, você entende que atrapalharam e trouxeram esse resultado? Muito, 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 muito. A direita foi tolhida do seu direito de fazer uma campanha transparente, entendeu? De fazer uma campanha, de mostrar a sua cara. Porque as coisas que desagradavam à esquerda, elas eram tiradas. Entendi. Bom, eu vou te contar uma história que nós vivemos aqui. Nós tivemos uma entrevista no dia 28 de setembro de 2022, caminhando para o primeiro turno das eleições, com Mara Gabrilli, que era candidata a vice na chapa de Simone Tebet, né? E a Mara Gabrilli deu uma entrevista para nós e citou o caso Celso Daniel. Porque ela viveu o caso Celso Daniel em função do pai em Santo André. Para você ter uma ideia, Tagliaferro, a rádio foi processada, nós fomos processados, todos os conteúdos relacionados foram tirados do ar, obrigatoriamente retirados do ar, não por opção minha, mas por decisão da Justiça. Então, realmente tinha essa preocupação em censurar, em calar, em assuntos que não podiam ser tratados. E posso imaginar que esse olhar do TSE, ele estava em todos os lados, né? Porque nós éramos um grão de areia, né, naquele momento. Eu posso imaginar que isso estava em todos os lados, né? Sim, 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 sim. Inclusive essa situação que você está falando aí, eu presenciei, entendeu? Era feito dessa forma mesmo, entendeu? Não desagradou, vai pro chão. Começou alguma coisa nova, sem ninguém saber. Ó, pessoal, tem isso aí, corre lá e vê. Derruba. Deixando bem claro que a ED não derrubava nada, ela só emitia relatório que ia para as mãos do ministro e seu gabinete de instrutores, para que eles emitissem a decisão judicial disso, entendeu? Uhum. E assim, não existia, a princípio não existia. O pessoal tem uma ideia de que existia um monitoramento, tinha um cara lá olhando todo mundo. Não existia isso não, não existia isso não. Não tinha gente, mesmo porque não tinha um número de servidores suficiente e nem capacitados para isso, porque eles são servidores do TSE, para monitorar ninguém. Não tinha. Tinha o quê? Ordens determinadas. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E a partir desse momento, o próprio gabinete já sabia o que tinha e o que não tinha que ser olhado. Tagliaferro, nesse sentido que eu acho que, pelo menos eu estou um pouquinho em dúvida.
Essa análise que vocês faziam, por exemplo, tá? Um dos termos era o combate à desinformação, fake news. Como é que funcionava na prática, no dia a dia? Porque eu posso chegar aqui, por exemplo, abrir o meu Facebook, meu Instagram e aleatoriamente, ou conforme eu tenho meus amigos aqui, eu vou vendo todas as matérias, mas isso aí fica quase impossível. Então, existiam alvos pré-determinados para serem acompanhados? Na prática, como é que funcionava? Chegava, por exemplo, alguns nomes ou algumas páginas. Como é que se chegava para fazer o relatório? Qual que era a base que vocês tinham, que existia na ED, para fazer essa supervisão, esse acompanhamento? Eram pedidos feitos pelo WhatsApp, em grupo ou individual. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, olha, tá acontecendo isso, olha, vai acontecer aquilo. Era assim que era feito. Já no grupo já apontava, então, qual que era o alvo para ser ali? Entendi. Sim, sim, sim. E os alvos com o tempo passaram a ser decorados e conhecidos pela equipe, porque eram sempre praticamente os mesmos.